Evento no Instituto Anísio Teixeira dá as boas-vindas a estudantes e profissionais da educação. Dupla se passa por visitante, invade e assalta apartamento em área nobre de Salvador. Um aplicativo de transporte promete mais segurança para as mulheres. O governador assina contrato para início das obras de implantação do VLT. Especialistas alertam para os riscos e cuidados com o ar-condicionado. A revisão e manutenção devem ser periódicas e feitas por mão de obra especializada. No esporte, dupla Bavi entra em campo daqui a pouco pela Copa do Brasil e times baianos jogam pelo empate para garantirem vaga na próxima fase. É o TVE Notícias que está começando. Boa noite. A aula inaugural da Rede Estadual de Ensino, hoje de manhã, no Instituto Anísio Teixeira, aqui em Salvador, marcou as boas-vindas aos estudantes e profissionais da educação. Os rostos atentos traduzem a expectativa desses alunos para mais um ano letivo. Eles querem saber o que vem por aí. Bem legal, porque aqui a gente já viu várias apresentações e tudo mais. Estou bem esperançosa, porque está bem legal. Quero ver o que vai vir mais que eles vão apresentar para a gente. E para entender quais novos caminhos seguir, é preciso saber das experiências já adquiridas. Todo início de ano, a aula inaugural é momento também de mostrar as atividades estudantis desenvolvidas nas escolas da Rede Estadual de Ensino. Eu convidei a todos para um grande mutirão, um mutirão a favor da educação, um mutirão a favor da inclusão social. A escola pública não pertence ao prefeito, não pertence ao governador. A escola pública é um patrimônio da população, um patrimônio da sociedade e tem que ser abraçada por todos. A gente só está começando a jornada, não é? E esse encontro é importante porque a gente planeja e a partir daqui a gente vê os caminhos que vão ser dados para a educação. As atividades mostradas no evento estão em diversas áreas dentro da proposta da Secretaria de Educação de fortalecimento do eixo pedagógico, com as canções vencedoras do Festival Anual da Canção. Você quebra sua carteira e depois vem reclamar que na aula de história você não pode se sentar. Serão 200 dias letivos, mais de 800 mil alunos matriculados e cerca de 1.200 unidades de ensino em todo o estado. As boas experiências anteriores vão apontar como começar mais um ciclo. Esse ato histórico, essa aula magna do governador Rui Costa, se comprometendo ainda mais com a responsabilidade da educação na Bahia e chamando a responsabilidade do nosso quadro técnico, da comunidade e da sociedade baiana para fortalecer a educação no estado da Bahia. Bem, da educação para a mobilidade urbana, o contrato para assinatura do VLT de Salvador foi assinado hoje no Centro Administrativo da Bahia. De acordo com o governador Rui Costa, a obra deve ser executada em um prazo de 2 anos. O novo modal terá 20 quilômetros de extensão e 22 estações e ligará o comércio à Ilha de São João, no município de Simões Filho. O governador falou sobre os benefícios para a população e o prazo de implantação do VLT. Mais do que uma obra de mobilidade, de transporte, é uma obra de reurbanização, uma obra de desenvolvimento que eu espero incentivar vetor de geração de emprego, ou seja, com esse equipamento, com a abertura de um parque linear, incentivar a instalação de hotéis, de pousadas, de restaurantes em toda a margem da Baía de Todos os Santos, e a empresa vencedora tem a obrigação de fazer o projeto detalhado, ou seja, de detalhar o projeto, as custas dela. Então eles têm 6, 7 meses para fazer isso e ao fim desse período ele apresenta os projetos, a gente aprova e ele inicia imediatamente a obra. Então podemos falar de obra iniciando daqui a 6, 7 meses e o tempo de obra são 2 anos de obra, a partir do seu início. Representantes do movimento VLT do subúrbio, presentes na assinatura do contrato, comemoraram. A população esperava essa obra, né? Essa conjuntura, essa força, desenvolvimento para o subúrbio ferroviário, através desse VLT que vem chegando, né? Vai poder transformar a cara, repaginar o subúrbio. A partir de agora, do VLT, ou seja, desse transporte monotrilho, que é um transporte moderno para nós, com certeza o nosso subúrbio vai ser valorizado e o nosso povo vai se sentir mais capaz e com segurança de um transporte digno de um povo realmente sofrido de muitos anos, por vários que passaram, vários governos que passaram, não nos deram essa condição.
O novo modal irá substituir trens antigos que atendem cerca de 600 mil moradores do subúrbio de Salvador. As estações terão Wi-Fi e ar-condicionado. Muito importante para todo mundo, principalmente a suburbana que o pessoal sofre, né? E o trem aqui está precisando de uma melhoria bastante. Com ar-condicionado então melhor, com calor desse. Vai ter mais conforto, mais qualidade, vai pagar uma passagem, vai valer a pena. O prazo para o recadastramento do programa Primeiro Passo foi prorrogado até a próxima sexta-feira. O benefício garante auxílio financeiro de R$ 50 por mês a famílias com crianças em idade de creche e pré-escola que não estejam matriculadas nas unidades de ensino públicas ou conveniadas. A atualização do cadastro pode ser feita nas prefeituras bairro. Agora é hora de ver como está o trânsito na cidade. Vamos com imagens ao vivo da Pituba. Eita, que trânsito está intenso nesse ponto da cidade também. São 6 horas e 5 minutos. Essa é a Avenida Paulo VI. À esquerda a gente vê a viatura do SAMU. Agora há pouco nós recebemos a informação de que houve um acidente com atropelamento e a vítima está recebendo aí os primeiros atendimentos nesse ponto da cidade. Quem puder evitar, melhor. Dupla se passa por visitante e assalta apartamento no bairro da Graça. E veja ainda, a Cine Bahia Móvel realiza atendimento ao público LGBT no Pelourinho. O assalto a um prédio no bairro da Graça, aqui em Salvador, por uma dupla que se passou por visitante, é um dos destaques do Giro de Notícias desta quarta-feira. O mundo escolheu Salvador, é o tema do carnaval que começa dia 28 de fevereiro, uma quinta-feira, com a entrega das chaves da cidade ao Rei Momo, seguido de shows e desfiles de trios nos circuitos da festa no Centro Histórico, Barra Ondina e Campo Grande, entre outros pontos da capital até 5 de março. Um dos eventos do pré-carnaval, o Fuzuê, será no sábado, dia 23, no circuito Orlando Tapajós, e o Furdunço, no mesmo local, no domingo, dia 24. O advogado Orlando Assis, flagrado agredindo o policial civil Sérgio Roberto Souza Oliveira em Feira de Santana, se entregou hoje à justiça. O acusado chegou ao fórum da cidade acompanhado de um advogado. Orlando estava foragido após a justiça ter decretado sua prisão. Um homem e uma mulher invadiram e assaltaram um apartamento no bairro da Graça, em Salvador, após se passarem por visitantes. A dupla rendeu, amarrou e amordaçou 2 pessoas que estavam em um dos imóveis. Foram roubados dinheiro e joias. Câmeras de segurança registraram a chegada da dupla ao prédio. Após esse crime, as vítimas registraram ocorrência na Polícia Civil e passaram as imagens das câmeras para ajudar nas investigações. O caso está com a 14ª Delegacia no bairro da Barra. É pela que a gente vai agora com a repórter Cris Cambuí, que tem mais informações para a gente ao vivo. Boa noite, Jonathan. Boa noite para você que nos assiste neste momento. Pois é, o caso, como ele foi trazido agora no início da tarde, na verdade, aqui para a 14ª Delegacia, eu conversei com a delegada titular, que é Carmen Dolores, e ela informou que neste momento ainda eles não podem passar todas as informações aqui para a gente ao vivo, por exemplo. Isso porque, inicialmente, o caso ele foi registrado na 16ª lá na Pituba. O crime que aconteceu ontem, no início da manhã, foi registrado na 16ª e trazido para cá agora no início da tarde. Mas o que a delegada já me passou é que amanhã, eles, para dar prosseguimento, né, às investigações, todos os envolvidos começarão a ser ouvidos, digamos assim. As 2 pessoas que estavam na residência, um rapaz, né, que era o filho da senhora que teve as joias roubadas, e também a funcionária da casa. Além disso, o porteiro do prédio vai ser um dos primeiros a serem ouvidos aí, até para poder esclarecer, né, Jonathan, como que esse casal ele conseguiu ter acesso ao edifício. Além disso, a delegada também, Carmen Dolores, informou que assim que chegou aqui na delegacia, na 14ª Delegacia da Barra, foi dada imediatamente a ordem de missão. O que é isso? É uma forma de identificar os possíveis autores do delito, com buscas pela região. Além disso, ver outras imagens de segurança da câmera, né, por exemplo, câmeras das ruas, por exemplo, e procurar também novas testemunhas. Outra informação, viu, Jonathan, é que os suspeitos arrombaram a porta de serviço da cozinha e ameaçaram as vítimas com uma arma branca tipo faca de serra. O crime, só para lembrar,
Ele aconteceu em um edifício, em um condomínio nobre aqui na rua 8 de dezembro, na Graça. E como você mesmo já falou, foram levados objetos de valores e também joias que estavam na residência. É com você, Jonathan. Tá bom, Cris. Obrigado pelas informações. A gente vai acompanhando este caso. Bem, a Defensoria Pública do Estado promoveu hoje mais uma edição do Júri Simulado, releitura do Direito na História. O projeto remontou o julgamento de Carlos Marighella, militante comunista e um dos principais organizadores da resistência contra o regime militar. Mas antes, a gente vai ver que o Cine Bahia Móvel realizou nesta quarta-feira atendimento ao público LGBT no Pelourinho, oferecendo diversos serviços, inclusive inclusão do nome social na carteira de trabalho. O sorriso no rosto de Paula é porque na carteira de identidade está o nome com o qual ela se identifica. A mudança foi no final do ano passado, uma conquista. O próximo passo é mudar também na carteira de trabalho. Ter uma carteira de trabalho que não condiz com seu gênero, acho que já é um empecilho também. E quando você tem sua carteira, seus documentos retificados, já é uma garantia a mais, né? Um respeito a mais que a gente garante. A emissão da carteira de trabalho foi um dos serviços oferecidos nessa ação voltada para o público LGBT. Em cada sala, uma atividade acontecendo. Como se portar em uma entrevista de emprego foi uma das mais disputadas. Antes de falar, eu estou surtando por dentro, então aprender a me controlar para saber me portar. Existem muitos profissionais, muitos empresários que não querem inserir a população LGBT porque só enxerga essas pessoas por conta da sua identidade de gênero ou orientação sexual e acaba não enxergando essas pessoas devido às suas competências e habilidades e acaba não inserindo essa população dentro do mercado de trabalho. Segundo a Agenda Bahia do Trabalho Decente, 33% das empresas brasileiras afirmam que não contratam nenhum LGBT. 66% dos trabalhadores já presenciaram ou sofreram algum preconceito por identidade de gênero ou orientação sexual. Por isso, ações como essa têm o objetivo de impulsionar a inserção desse público no mercado de trabalho, que, segundo as pesquisas, tem mais dificuldade para conseguir emprego. O Estado, a sociedade tem negado os direitos de segurança, de vida, de trabalho para essas pessoas. Então, quando a gente consegue fazer um espaço como esse, onde o Estado reconhece o indivíduo como ele é, o indivíduo como ela é, de fato isso dá mais esperança, mais perspectiva das pessoas batalharem, manter um pouco seu brio em dia e conseguir manter sua vida digna. Desempregado há um ano, Davi soube da atividade por amigos. Ele juntou os certificados para tentar uma das vagas de encaminhamento para a entrevista. Fiquei, feliz porque é raro acontecer uma coisa dessa e tal. E vim o mais rápido que pude. Agora sim a gente fala do projeto da Defensoria Pública do Estado que remontou aí o julgamento de Carlos Marighella. Sessão de julgamento montada, conselho de sentença formado. Tudo pronto para o julgamento de um dos personagens mais importantes e instigantes da história do Brasil, Carlos Marighella. A simulação do júri popular lotou o Teatro Vila Velha. A proposta é fazer uma releitura do direito na história e mostrar à população como é realizado um julgamento na prática. Existe o discurso da acusação, o discurso da defesa, que tem valores que são colocados, que são valores subjetivos, emotivos, nem tudo é objetivo e nem sempre as coisas são tão claras no julgamento de achar que o réu necessariamente é culpado, o réu necessariamente é um monstro, às vezes o réu é um herói. A personalidade do dia, o jornalista, poeta e um dos principais organizadores da resistência contra a ditadura militar, Carlos Marighella. Quem testemunhou sua trajetória de vida e luta ao longo dos anos foi o filho, Carlos Augusto Marighella, que voltou ao tribunal para ressaltar a importância do pai no contexto histórico brasileiro. Como filho de Marighella, eu também era perseguido, como muitos dos meus familiares. Então eu vejo que isso aqui é uma iniciativa belíssima. A sociedade vai poder um pouco aprender como é que esse processo judicializado, ele foi feito exatamente para impedir que a população conhecesse Marighella. Na cadeira de réu, Marighella, interpretado pelo ator do bando de teatro Lodum, Fábio Santana, foi interrogado pelo advogado de acusação. O senhor foi expulso do Partido Comunista e logo depois fundou a ALN, foi isso? Quem fala por mim é a minha história. Do outro lado, a defesa do guerrilheiro que foi morto há 50 anos em uma emboscada. É preciso contar aí essa história a esses jovens que
não eram nascidos, né? E fazemos 50 anos da morte de Marighella. Desculpa, me emociono, porque é a história minha também, é a história de cada brasileiro. Na plateia, estudantes da rede pública de ensino, representantes do setor jurídico, autoridades civis e políticas. Quem também se debruçou sobre a trajetória do militante do Partido Comunista foi Mário Magalhães, autor da biografia Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo. Ele nunca teve o direito a ter a defesa dele plenamente exercida. Então, o que a Defensoria está oferecendo hoje, a história do Marighella, é o direito a um julgamento justo. E é uma história fabulosa, trepidante. Você não precisa gostar do Marighella, você não precisa odiar o Marighella, mas é impossível ficar indiferente à vida fascinante que ele teve. Agora a gente volta a falar sobre o trânsito, pois de outro ponto da cidade. Essas são imagens ao vivo lá da Oswaldo Cruz. Trânsito carregado, esse é o Rio Vermelho, bairro mais boêmio da capital baiana. São 6h17. A seguir as notícias do esporte. Dupla Bavi entra em campo daqui a pouco pela Copa do Brasil e ainda o aplicativo de transporte que garante mais segurança para as mulheres. Agora a gente fala de futebol. Hoje é dia de Copa do Brasil para a Dupla Bavi. O Bahia enfrenta o Rio Branco, no Acre, às 10h30 da noite. O empate classifica o tricolor para a próxima fase. Os dois clubes voltam a se encontrar em uma competição nacional depois de 12 anos. Em 2007, pela terceira fase do Campeonato Brasileiro da Série C, os times se enfrentaram em 2 oportunidades, com um triunfo para cada lado. O Vitória também joga hoje, só que um pouco mais cedo, às 9h15 da noite. O rubro-negro enfrenta o Motoclube. As duas equipes estão invictas na temporada. O Leão joga pelo empate para seguir na competição. O incêndio no centro de treinamento do Flamengo, que matou 10 adolescentes na última sexta-feira, começou com um curto-circuito no ar-condicionado, segundo os sobreviventes. Para os especialistas, manutenção é fundamental para minimizar os riscos. Nesse calor, quem não quer um ambiente geladinho para relaxar? Utilizado para climatizar ambientes, o ar-condicionado, que parece um aparelho inofensivo, pode se transformar em um vilão se não for manuseado corretamente. O aparelho de ar-condicionado não foi produzido, fabricado para funcionar 24 horas por dia, 365 dias por ano. Ele precisa de um tempo de descanso. Então você utiliza esse ar-condicionado e tem um período de descanso para você voltar a reutilizar. Quando você utiliza ele o tempo inteiro, o que acontece? Acontece uma sobrecarga nesse sistema, um aquecimento que leva ao princípio de incêndio. A revisão e manutenção devem ser periódicas e feitas por mão de obra especializada. A avaliação de um técnico pode evitar casos como o incêndio que aconteceu no centro de treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro, e que resultou na morte de 10 adolescentes. Se faz necessário que essa manutenção seja feita por um técnico especializado de 6 em 6 meses. Esse técnico vai retirar o seu ar-condicionado, se for do tipo janela, e levar para uma área externa, lavar, verificar se tem alguns fios soltos ou fio folgado e fazer toda a manutenção necessária com um produto bactericida. Mesma coisa se faz necessário também com o split. O ar-condicionado é uma carga de incêndio dentro de um ambiente, tá? Essa carga de incêndio, eu tenho aí um incêndio de classe C, que vai gerar esse incêndio com toda a minha rede elétrica da minha edificação. Então é preciso que se tenha essa manutenção preventiva e corretiva. Pois é, e o cheiro de fio queimado é um dos principais sinais de que algo está errado. Se você está na sua residência ou está na sua empresa e verificar que existe um cheiro forte de borracha queimando, ou plástico queimando, e vem para verificar que vem do ar-condicionado, desliga imediatamente o ar-condicionado, vai no disjuntor, preferência, desliga o ar-condicionado no manual ou no controle remoto, e vai no disjuntor, desliga o ar-condicionado e chama o técnico. E em casos de princípio de incêndio, alguns cuidados são essenciais. Percebendo muita fumaça no equipamento, a primeira coisa a ser feita é desligar a rede elétrica. Essa é a primeira coisa, porque você corta a alimentação dessa fumaça, desse fogo. Em seguida, a utilização do extintor, que obrigatoriamente deverá ser um extintor de classe C, que é o extintor de CO2. Na falta desse extintor de CO2, utilizar um extintor de pó químico. Nunca utilizar água.
Um novo aplicativo de transporte só para mulheres promete mais segurança para passageira e motorista. Um aplicativo feito de mulher para mulher. Devido aos problemas dos assédios, né, que as mulheres sofriam e terminou acontecendo com uma das minhas netas, e também pelaquela necessidade, né, de levar as meninas adolescentes para as festinhas, essas coisas. Aí surgiu essa ideia, né, de abrir um aplicativo, né, só para atender as mulheres e as adolescentes. Em 7 meses de funcionamento, a ferramenta já possui mais de 15 mil usuárias e vem ganhando espaço entre as motoristas mulheres. O primeiro contato de Ana com o aplicativo foi como cliente. Ela gostou tanto da proposta que há 3 meses passou a fazer parte do Partiu Rosa. Atualmente, o aplicativo tem 280 mulheres associadas. De recolocação no mercado de trabalho, você ter essa flexibilidade, a independência financeira. O passageiro tem a opção de falar com a central via WhatsApp, né, via contato telefônico, fazer os agendamentos das corridas e também tem essa flexibilidade para as motoristas. Há 11 meses, Isis resolveu pedir demissão da empresa na qual trabalhava no setor administrativo. Ela já tinha feito parte de 2 empresas do ramo, mas foi no Partiu Rosa que encontrou a satisfação profissional. A segurança bilateral, tanto para as motoristas, que a gente sabe quem a gente está levando, né, que é uma mulher, bate um papo bacana, e para quem está do lado de lá, né, querendo chegar na sua casa com a tranquilidade e segurança que a gente sabe que por vezes, né, não acontece. Acho interessante, acho que oferece mais segurança para nós mulheres, acho que nós nos sentimos até mais fortes, né, uma com a outra. Apesar da boa aceitação por parte das clientes, Vilma diz que tem faltado mão de obra. A gente já tem hoje os 15 mil clientes cadastradas, entendeu? E o problema maior é que nesse universo de motorista de aplicativos, apenas 5% é mulher. Então a gente sente muita necessidade, muita falta de mais motoristas. Se a gente tem a possibilidade de ter, né, alguém que está ali perto, que convive com os mesmos problemas que a gente, com certeza é prioridade 100%. Pronto, já chamei o Partiu Rosas, agora eu estou indo para a minha viagem. Depois você diz como foi a viagem, Andresa. O TV Notícias vai ficando por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Tchau.